Quando tens que o tentador te vai vencer, luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar, o sol em ti raiar. Deixa
Assim como nós estamos, né, alegres ou tristes, animados ou cansados, vamos adorar o Senhor Jesus, celebrar, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias, conforme Ele prometeu. Então nós temos motivos de sobra para louvar e para celebrar o nome de Jesus. Amém? Vamos celebrar com júbilo então. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, Louvado seja o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 5 e no verso 12 e 13, diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos aqui, irmãos, para adorar a esse Deus, a esse Jesus que veio, ressuscitou e está lá para receber a nossa honra, a nossa glória e o nosso louvor. Então não perca seu tempo, não. Louve, adore ao Senhor. Ele está aqui. Amém? Ele está aqui. Glória a Deus. Podemos sentir sua presença. Louvemos, continuemos louvando o Senhor, que merece todo louvor, toda honra, toda glória, para sempre e sempre. Santo, santo ele é.
A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo, que estão me vendo neste momento. É um privilégio podermos compartilhar da palavra do nosso Deus. Eu peço nesse momento que o Espírito Santo de Deus esteja no controle, nesse momento tão precioso, e que possa estar ministrando os nossos corações nesse momento, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A palavra que eu quero estar compartilhando nesse momento, ela está relatada, registrada em 1 Pedro, do versículo 13 ao 23, que diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, seja santo, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmo em todos vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeitos antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Nós estamos falando aqui de Pedro. Eu gostaria da gente estar lembrando um pouquinho da pessoa de Pedro. Como Pedro se comportava. Pedro, ele caminhou com Jesus, ele conheceu Jesus, ele ouviu Jesus, ele viu os milagres, ele estava caminhando porque ele obedeceu um chamado. Jesus chama Pedro. E Jesus também pede a Pedro que Pedro cuide de suas ovelhas. E se a gente for ver a atitude de Pedro agora nessa carta, aqui a gente pode ver um Pedro transformado, um Pedro que mudou completamente as suas ações, seu caráter. Porque nós conhecemos os feitos de Pedro. E a gente sabe que Pedro, ele era um homem impulsivo. Ele era inconstante. Ele tinha um temperamento difícil. Eu creio que sanguíneo até. E a gente percebe que Pedro, em vários momentos, ele agiu de uma forma que não estava em conformidade com Jesus, com aquilo que Jesus falava. E algumas vezes ele errou. A gente conhece aqui um Pedro que cortou a orelha de um soldado. A gente conhece
um Pedro que questionou a morte e a ressurreição de Jesus, um Pedro que naquele momento não compreendeu aquilo que Jesus estava falando, e a gente olha um Pedro impossível, um Pedro que ele era afoito, um Pedro que não parava para pensar no que ia falar, ele falava, né? Ele tomava frente, né? Um Pedro que não se importava muito com o que as pessoas pensavam, né? Ele tinha o seu jeito próprio e ele ia para frente e ele falava. E agora a gente vê numa carta de Pedro, a gente pode perceber a diferença de Pedro. Pois ele está aqui orientando os filhos, ele está orientando os cristãos daquela época. Ele está apontando para esses cristãos a forma, a maneira em que eles deviam viver, proceder em meio às divergências, em meio aos problemas. E ele então chama os filhos de Deus para viver de uma maneira santa. Ele chama os filhos para dar um bom testemunho. E ele quer ensinar esse povo a combater o mal com o amor. Então nós vemos aqui que ele exorta que vivessem de maneira digna do Evangelho. Né? Eles não deveriam viver com o passado, com aquilo que eles tinham aprendido, com aquilo que eles sabiam fazer, mas que agora, como um novo homem, em Cristo Jesus, eles deviam aprender com Jesus. Eles deviam seguir o exemplo de Jesus. Sobre o sofrimento, Pedro mostra, ele está mostrando a cada um de nós que quando sofremos, nós nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo. Além disso, ele lembra que isso vai ser temporário, porque ele se refere aos filhos de Deus aqui como forasteiro, que eles estão aqui de passagem. E aqui eles devem viver de acordo com a vontade de Deus. É muito interessante a gente ver como Pedro, ele foi transformado pelo Espírito de Deus. A gente já nota, depois de Pentecoste, onde Pedro teve experiência com o Espírito Santo de Deus, quase 3.000 almas se converteram e foram batizados. A pregação de Pedro, a sua convicção, ele tinha um foco, e ele andou de acordo com aquilo que ele aprendeu, que ele entendeu, definitivamente ele entendeu os propósitos de Jesus. E ele foi fiel. E ele então se entregou totalmente. E nessa entrega ele pôde experimentar uma mudança em sua vida. Pedro agora, ele está orientando o povo de Deus, os cristãos que estavam sendo perseguidos naquela época. Cristão que muitos deles ali, se a gente for ver ali no capítulo 2, no versículo 18 ao 21, a gente vai ver também que ele está falando para os escravos. Quando fala servos, eles ali estão falando de escravo. Porque servos, se a gente for ver, no grego, que quer dizer doulos, quer dizer escravos em grego. Então, Paulo também está se referindo às escravas, os escravos que também, eles estavam sofrendo, né? Eles tinham que obedecer aos seus senhores. Inclusive os maus, os bons e os maus. Os escravos, eles viviam momentos difíceis, pois viviam em lares romanos, onde os patriarcas não serviam Jesus.
Eles não conheciam Jesus. E o problema era suposto que todos os da casa se submetessem e adorassem os deuses do patriarca. E Pedro está ali então orientando os escravos a demonstrar, não importa as circunstâncias, mas que eles deviam demonstrar o amor. Eles deviam ser mansos, eles deviam obedecer aos seus senhores. E nós, irmãos, estamos vivendo um tempo difícil, e onde o foco tem, a palavra, a pregação, muitas vezes ela tem fugido, sabe, do foco, porque a pregação, ela está indo de encontro, centralizando o ser humano, e muitas vezes a palavra, ela tem ido de forma que sustenta, que agrade o ser humano, que satisfaz a vontade do ser humano, o bem-estar do ser humano. A gente tem visto o quanto a busca da prosperidade, né, está crescendo. E esse tipo de pregação, onde o foco é o bem-estar do ser humano, tem enfraquecido muitos dos cristãos. Muitos não têm conseguido receber o não de Deus. Muitos não têm conseguido ficar calados em momentos de divergência. Muitos têm arrumado confusão por pouca coisa, porque querem que prevaleça aquilo que ele acha que é correto, quer que prevaleça a sua própria vontade, os seus pensamentos. Uma geração que não sabe o que é renúncia, que não sabe o que é renunciar o seu eu, a sua vontade. E isso realmente tem enfraquecido os cristãos. Porque em momento de dificuldade, eles esmurecem. No momento de dificuldade, quando a porta se fecha, né? Quando as dificuldades vêm, não consegue permanecer firme na fé. Pedro aqui, desculpa, irmãos, Pedro, ele orienta os cristãos para que eles sigam o exemplo de Cristo. Porque Cristo, ele se doou, ele deu a sua vida em favor de nós, pecadores. Nós não merecíamos, mas ele, por amor, ele se doou, ele se entregou, ele foi humilhado. E nós, muitas vezes, não queremos renunciar a nada. E a igreja do Senhor, ela precisa realmente se alertar, para que ela não se contamine com esse tipo de pregação, aonde vem promessas, e delega autoridade, para que as pessoas venham a ponto de reivindicar seus direitos. As pessoas querem aquilo que ela acha que ela merece, e parece, muitas vezes, filhos mimados. E nós precisamos nos alertar, nos levantarmos e não sair do foco. A palavra sã, a doutrina, sã doutrina, o evangelho de Cristo muitas vezes está sendo enfraquecido por causa de tipos de pregações que estão realmente focados em outra visão, não aquela que é o evangelho da cruz. Esse evangelho que transforma as pessoas, tira do império das trevas e transporta para o reino de luz. Esse evangelho que leva as pessoas para o céu. É esse evangelho que Pedro
prega. É esse evangelho que ele fala para todos aqueles que estão sofrendo. Aqueles que sofrem por amor à cruz, aquele que sofre por amor a Cristo. Isso é honra. É honra. Porque a gente sabe que Pedro, ele foi preso. Ele levou chibatadas. E a palavra de Deus diz que quando os apóstolos, eles levaram aquelas chibatadas, quando eles foram libertos, diz que eles se regozijaram, eles se alegraram, porque eles sabiam que era por amor ao Evangelho, que era por amor a Jesus, que eles estavam passando aquela luta. Por isso, irmãos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos fortaleça, que nada venha nos tirar do foco de andar segundo a vontade de Deus. Nós não devemos combater o mal com o mal. Nós temos que combater o mal com o amor de Jesus. O nosso testemunho, ele pode falar muito alto. A gente tem visto testemunhos que envergonham o Evangelho. Quantas pessoas não conseguem ficar calado diante de situações simples, mesmo num trânsito. Qualquer problema que tem no trânsito, as pessoas estão amaldiçoando uns aos outros. No trabalho, esse espírito de competição, muitas vezes, ele está no coração do cristão também. E aí, há contenda, há problemas, por causa que não há renúncia, por falta de renúncia, por falta de viver realmente um modo santo, a gente vê os problemas acontecendo. E Pedro, ele está aqui, firmando no coração dos cristãos a palavra genuína, o evangelho genuíno, para que todos aqueles que sirvam o Senhor dêem um bom testemunho por onde eles estiverem, seja livre, seja escravos, mas que eles devem a obediência ao Senhor dos senhores, que é Jesus. Eles têm o próprio Senhor Jesus como exemplo de como se comportar diante das adversidades. E nós aprendemos muito com esse texto. Nós podemos ver aqui, o caráter de Pedro foi transformado. Porque quando a gente se coloca, quando a gente se lança a Jesus, quando a gente se prostra e quando a gente renuncia o eu e a gente se prostra, o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar na nossa vida e trazer a transformação. E nós vamos estar preparados então para caminhar neste mundo que vive contrário aos valores de Deus, de maneira firme. Nós não vamos estar nos contaminando, porque somos fortalecidos e somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Pedro provou essa mudança, nós podemos provar também. Quando nós temos esse encontro maravilhoso com Deus, o Espírito Santo, ele vem e ele fala ao nosso coração. Precisamos ter a humildade de nos prostrarmos e recebermos então essa transformação, que é nessa transformação de vida é que vamos estar fortalecidos para levar a mensagem que traz esperança, essa mensagem que traz cura, essa mensagem que faz uma transformação no coração das pessoas.
Nós, e somente nós, povo de Deus, temos essa autoridade de levar uma palavra transformadora, de levar uma palavra que realmente é uma palavra de verdade, que é uma palavra poderosa, que é uma palavra viva, para trazer esperança para aqueles que estão no engano. Quantos estão vivendo em engano, em desespero, por falta de Jesus? Mas precisamos sim experimentar uma transformação para sim adquirirmos essa autoridade de Deus para levar o evangelho que salva, que transforma, que muda e que leva para o céu. Essa pregação que nós temos visto por aí, onde o ser humano ele precisa ter carro novo, casa nova, dinheiro, ele precisa se sentir bem, ele precisa sentir. Esse evangelho, ele enfraquece a igreja de Jesus. Precisamos estar alerta, meus irmãos, para que não caiamos no engano, para que a igreja se levante no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Podemos aprender com Pedro, que pôde falar aqui, pôde direcionar a igreja de Cristo, porque ele mesmo experimentou o mais de Deus. Ele experimentou uma mudança de vida. E ele pôde então falar, ele pôde entender aquelas pessoas. Ele pôde orientar aquelas pessoas. Ele pôde encorajar aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas a ficar firmes. A ficar firmes. E não realmente se perderem. Mas que eles pudessem ainda, em meio de dificuldade, eles pudessem testemunhar do amor de Deus. Testemunhar. Então não importa onde eu estou. Pode ser um ambiente mais perverso. Eu posso ficar sem me contaminar, porque o Espírito Santo, Ele me prepara para isso. Porque Ele coloca no meu coração como eu devo me comportar, como eu devo falar. Acima de tudo, como eu preciso amar esses que estão no engano. E se eu amo, eu vou realmente saber renunciar às minhas vontades que muitas das vezes é revidar, é amaldiçoar. Eu vou renunciar tudo a isso, porque eu entendo o amor de Deus. E eu vou então amar como o Senhor quer que eu ame a cada um dessas pessoas que estão aí vivendo de engano. Que o Senhor possa estar falando ao nosso coração e que nós possamos aprender realmente com esta palavra. Que a gente possa desenvolver realmente em nós a vontade perfeita e soberana de Deus. Que a gente possa se colocar diante do Senhor como servos e ver o Senhor como o Senhor da nossa vida. É Ele que nos conduz. É Ele que nos dirige. Então não importa se o sofrimento, a palavra do Senhor diz, se o sofrimento ele vem e Ele nos prepara, o sofrimento vem e Ele traz amadurecimento. É por aí que a gente vai. A gente vai vencendo com a palavra de Deus. A gente vai vencendo as tribulações, as perseguições, nos submetendo à palavra de Deus. Deixando sim que o amor flua. Não combatendo o mal com o mal, mas combater o mal com o bem. Combater o mal com o amor de Cristo.
É assim que a igreja tem que se proceder. Ela não tem que aceitar as provocações. Ela tem que, nesse momento, revidar com o amor de Cristo. Que possamos viver dessa forma, enfrentando as dificuldades com a verdade que é Jesus, olhando as necessidades das pessoas e se compadecendo, buscando em Jesus a forma correta de agir. Que sejamos totalmente transformados, que o Espírito Santo, o Espírito Santo venha e trabalhe nas áreas frágeis da nossa vida, para que possamos dar um bom testemunho de Cristo e nunca sair do foco, que a nossa pregação seja conforme a pregação de Jesus, que possamos renunciar à nossa vontade, que possamos fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de nós nesse momento. Que o Espírito Santo venha encontrar lugar no nosso coração e Ele possa ministrar aquilo que precisa ser ministrado em cada um de nós. E que possamos crescer em Cristo Jesus e caminhar, sabendo que estamos de passagem e que possamos deixar aqui um legado maravilhoso, que é o Evangelho de Cristo genuíno. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar com os irmãos, que Deus venha nos falar ainda durante a semana aquilo que Ele tem no coração para nós. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, Senhor, por este momento, Senhor, de estar compartilhando a Tua palavra. Que, Senhor, o Teu Espírito, Pai, venha estar falando em cada coração nesse momento. Que possamos, sim, aprender com o Senhor. Que possamos seguir o Teu exemplo, Jesus. Que o Senhor esteja nos ensinando a fazer, Senhor, aquilo que agrada o Teu coração. Que possamos renunciar às nossas vontades para fazer a Tua vontade. Obrigada por este momento. Fique com cada um, Senhor, dos Teus filhos. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor, meu Deus, me exalta.